saudar os irmãos com a paz do Senhor. Realmente é muita alegria poder compartilhar com os irmãos e visitar pessoalmente aqui Santos de Goiânia. Tive o privilégio de receber esse ano o irmão Luiz por 2 vezes e acompanhado também do irmão Rogério. E a obra do Senhor realmente ela é muito difícil de explicar. Por que é que existe tanto trânsito entre os obreiros, né? Tem gente da África que vem para o Brasil, tem gente do Brasil que vai para a África, tem gente de Minas que vem para Goiânia, tem gente de Goiânia que vai para Minas. E se nós formos olhar, o campo da obra ele é muito vasto. E se nós olharmos ao nosso redor, tem muito campo, né? Olhar para Goiânia aqui, ou nós também que somos do interior de São Paulo, olha lá, realmente tem muita obra, e aí nós poderíamos até pensar, poxa, mas por que eu vou sair se tem tanta obra aqui? Então, realmente, assim, é difícil de explicar como é que a obra funciona. Mas como o irmão falou, que conhecer o Senhor, não dá para fazer isso sozinho. A largura, a profundidade, o comprimento, nós precisamos de toda a plenitude do corpo de Cristo. E eu acho que é por isso que o Senhor realmente dê essa chacoalhada e mistura, para que realmente essa porção possa ser espalhada por todo o corpo de Cristo, e o Senhor possa sim alcançar toda a terra, e também suprir com experiência espiritual todos os membros, todo o corpo de Cristo. Então, graças ao Senhor, realmente nós somos gratos pelo apoio espiritual que o Senhor nos deu ali, com a vinda do irmão Luiz. Para nós ali foi encorajador perceber que realmente a obra é de Deus, não é nossa. Nós não detemos a obra de Deus nas nossas mãos, pelo contrário, a nossa porção ela é apenas uma porção dessa obra. E como o Luiz falou, eu e o Stefano, nós tivemos o privilégio de poder nos envolver com uma porção dessa obra do Senhor, num lugar tão especial como a África, por causa das condições de pobreza, de dificuldade. E já assim, se passaram 12 anos desde que o Senhor começou ali a nos envolver com a obra ali naquele continente. E foram anos assim de labor, amor, consagração, sofrimento, alegrias, porque quando nós sofremos pelo Senhor, nós conhecemos o Senhor. Uma coisa é sofrer pelos nossos erros, né? Outra coisa é sofrer pelo Senhor. Quando nós sofremos pelo Senhor, Ele mesmo nos encoraja. Então, todos esses anos, o Senhor realmente nos deu uma porção ali muito grande na obra do Senhor. Ao final de 10 anos, a maioria dos obreiros ali, incluindo assembleias nos países africanos, obreiros africanos, já tínhamos entrado praticamente em todos os países do continente africano, 54 países, faltavam apenas alguns. O ano de 2010 para nós foi um ano assim, de muito fogo, muita provação. E quando nos envolvemos com a obra do Senhor, às vezes nós pensamos que tudo aquilo que nós fazemos vai durar para sempre, né? Colocamos força, nosso vigor, investimos nosso tempo, nossa capacidade, aquilo que o Senhor nos deu. E aí, às vezes, o Senhor até permite nós andarmos uma distância grande, mas a certeza de que nós devemos ter é que toda obra vai ser provada um dia. E é melhor ela ser provada antes do tempo,
porque nós temos a oportunidade de corrigir os nossos caminhos, perceber as nossas fraquezas. Nenhum obreiro de Deus é infalível, o único é o Senhor Jesus. Ele sim, irmãos, a obra que o Senhor fez, não se perdeu nenhuma, nem um pedaço dela. Pelo contrário, ele foi fiel ao Pai até o fim. O Senhor ainda podia dizer: todos os que o Senhor me deste, os amei até o fim. Então, da nossa parte, realmente, de tempos em tempos, o Senhor permite fazer uma revisão daquilo que nós estamos fazendo, nos consagrar novamente ao Senhor, corrigir e continuar servindo ao Senhor. Por isso que, como o irmão leu, Hebreus, nós precisamos nos encorajar ao amor e às boas obras. O Senhor disse que no fim o amor de muitos se esfriaria. E não digo nem o amor do Pai, porque o amor do Pai ele inclui todos os homens, inclusive os inimigos. O nosso amor ele é muito pequeno. Ele no máximo inclui a nossa família, ou talvez ali a nossa pequena assembleia, né? Talvez seja por isso que às vezes é necessário nós realmente sairmos daquele ambiente que nós estamos e alargar o nosso coração e perceber que a vontade de Deus é que todo o homem seja salvo e que chegue ao pleno conhecimento da verdade. Então, algumas vezes eu me pergunto, né, tenho me perguntado, né, o que realmente fez do apóstolo Paulo a pessoa que ele era, ou o grau de visões e revelações que ele recebeu do Senhor, o que realmente fez com que ele fosse quem ele era. E algumas coisas me trouxeram assim, eu gostaria de ler para os irmãos, 1 Timóteo, capítulo 1, sabemos que 1 e 2 Timóteo ali foram os últimos livros que o apóstolo Paulo, as últimas epístolas em que o apóstolo Paulo estava escrevendo, num ambiente assim de muita dificuldade, de muita confusão. E o apóstolo Paulo ali já nos seus momentos finais, ali diante do Império Romano, fazendo a sua defesa. As igrejas com que ele tinha dedicado toda a sua vida, todo o seu labor, estavam experimentando momentos de muita dificuldade. Pessoas de caráter muito ruim haviam entrado, como lobos vorazes na igreja. E eu imagino o desespero ali do apóstolo Paulo, preso, sem poder, né, ir cuidar e, né, continuar ali a obra que o Senhor tinha comissionado para ele. E alguns desses frutos, né, que o apóstolo Paulo teve, Timóteo, alguém que começou a servir o Senhor muito cedo. O apóstolo Paulo ali passou por Derbe, viu um jovem, né, que bem fundamentado ali na palavra, no caráter, e desde cedo ali envolveu Timóteo na obra do Senhor. E já na primeira viagem do Timóteo foi ali quando Paulo foi para Filipos, para Tessalônica, o chamado da Macedônia, que Paulo recebeu durante a noite, numa visão, que o Espírito não permitiu que ele fosse para a Ásia, o Espírito Santo não permitiu que ele fosse para a Bitínia, e ali sim ele teve um sonho de um varão macedônio, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Então ali foi a primeira viagem do jovem Timóteo, e entendendo que aquele realmente era o chamado do Senhor, foram para a Macedônia e encontraram ali muitas dificuldades, muita perseguição, foram presos, Paulo e Silas foram presos, Timóteo, eu não sei o que aconteceu com ele, não fala, talvez ele fugiu, jovem, né, conseguiu correr. Mas a questão é que desde cedo, experimentando o Evangelho, a cooperação com o Evangelho. E aqui já passado alguns anos, muitos problemas, e aqui o jovem Timóteo talvez sem um encorajamento,
porque Paulo estava preso, talvez pudesse até vislumbrar a sua própria prisão, ou uma morte trágica, né, por estar se envolvendo com o Evangelho. Então, realmente, um momento assim de muito sofrimento interior, de muita dor, de muita dúvida. E ali Paulo ele escreve a primeira carta a Timóteo, e no versículo 13, versículo 12, fala: sou grato para com aquele que me fortaleceu, Cristo Jesus nosso Senhor, que me considerou fiel, designando-me para o ministério. A mim que no outro tempo era blasfemo, e perseguidor, e insolente. Então veja como é que Paulo ele conseguia se ver. Talvez o principal obreiro aqui realmente tinha uma visão muito peculiar de si mesmo, diante da luz do Senhor. Alguém que era blasfemo, perseguidor, insolente, mas obtive misericórdia, pois o fiz na ignorância, na incredulidade. Transbordou, porém, a graça do nosso Senhor com a fé e o amor que há em Cristo Jesus. Fiel é a palavra e digna de toda aceitação. Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Talvez, né, aos nossos olhos, podemos encontrar pessoas piores que Paulo. Mas aos olhos dele, ele era o pior. E porque ele era o pior, o amor com que o Senhor o tocou, o fez tão fiel ao Senhor. E realmente fez com que Paulo pudesse ir para tantos lugares. E a graça que transbordou na vida do apóstolo Paulo, com certeza, vinha dessa experiência de realmente se considerar alguém o pior. Quando nós nos consideramos alguma coisa, quando nós reivindicamos alguma coisa na obra do Senhor, ou talvez na nossa vida humana, a graça do Senhor realmente ela parece até pequena. Na verdade, ela parece às vezes que não cabe diante das nossas necessidades. Porque às vezes nós realmente nos valorizamos além daquilo que nós realmente somos. E aí talvez até nós possamos questionar a Deus e colocar para Deus algum limite ou condições. Mas quando realmente a luz do Senhor nos encontra, irmãos, não existe nenhum homem que consegue ficar em pé. Ele deita, ele se acaba. E só tem um sentimento: Senhor, eu acho que eu sou o pior. E aí quando nós realmente temos esse sentimento, aí a graça do Senhor ela é abundante. Ela sobeja. E esse grande amor de realmente não merecer aquilo que Deus nos deu, nos leva a querer cuidar das coisas do Senhor. Talvez foi isso mesmo que fez com que Paulo fosse tão fiel a Deus, no seu encargo, no seu comissionamento ao Evangelho. E talvez esse sentimento fizesse com que Paulo pudesse renovar sempre o seu serviço, o seu cuidado, a sua consagração ao Senhor. Antes de vir para cá, meu pai me contou uma história que ele tinha lido. Até contei para o Luiz. Um servo de um rei, no final do seu serviço, diariamente ia para a sala dos tesouros. E todos os dias ele entrava na sala dos tesouros, e aí alguns outros servos falaram para ele: olha, teu servo está te roubando. Todo dia ele vai lá, ele deve estar fazendo alguma coisa errada. E aí o rei decidiu se esconder ali na sala dos tesouros e ver o que aquele servo estava fazendo. E aí, quando o servo entrou, ele abriu um baú muito velho e pegou uma roupa dele de quando ele era apenas um escravo. E aí ele vestia aquela roupa de escravo, olhava no espelho. E aí o rei não aguentou e falou: mas o que você está fazendo? O que é isso? Né? Ele falou: olha, rei,
para eu poder te servir com toda a minha fidelidade, eu preciso lembrar de onde eu saí. E diariamente eu venho, coloco as minhas vestes de escravo e reconheço que da onde eu saí, e eu posso me alegrar com tudo isso que eu tenho e posso te servir com toda a minha alegria. Então, realmente, irmãos, considerar da onde o Senhor nos tirou. E para onde o Senhor nos trouxe. E aquilo que o Senhor nos deu. O Senhor nos trouxe para um ambiente realmente maravilhoso, que é a igreja de Deus, a casa de Deus, o corpo de Cristo. Nos entregou dons, nos entregou responsabilidades. Até o ponto de, às vezes, até pensar, o que é que nos falta? Nos falta a revelação? Nos falta a palavra, talvez? Creio que se nós formos avaliar, eu acho que não é essa a nossa necessidade, às vezes. Talvez para um irmão que está começando a sua carreira, realmente precisa de uma fundamentação maior na palavra, revelações profundas. Mas o que realmente, irmãos, nos últimos dias nós precisamos é nos estimular ao amor e às boas obras. E aí Paulo ele fala, por esta razão, versículo 16. Me foi concedida a misericórdia para que em mim, o principal, evidenciasse Jesus, a sua completa longanimidade, no pior homem, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Então, no pior pecador, Cristo poderia ser evidenciado e ele ainda podia ser um modelo para nós. E aí, considerando aqui a pessoa de Paulo, aquilo que ele realmente apresentou nas suas epístolas, o cuidado com que ele teve para com as igrejas, e ainda o ímpeto que ele tinha para com o Evangelho, e anunciar também o Evangelho em toda a terra, realmente isso mostra uma força no interior do apóstolo Paulo imensa, até o ponto de realmente levar o seu zelo às últimas consequências, que foi a prisão romana, e ser julgado, e ser condenado, e ainda ser martirizado por causa do Evangelho. E aqui no versículo 7 ele fala, para isto fui designado pregador e apóstolo, afirmo a verdade e não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Então Paulo aqui se apresentando como alguém que não merecia tamanha graça, mas que superabundou a graça e pôde, com todo zelo e cuidado, cuidar das coisas do Senhor e anunciar o Evangelho com fidelidade. E no versículo 18 do capítulo 1, este é o dever de que te encarrego, ó filho Timóteo. Então, o apóstolo Paulo aqui, preso, realmente não podia fazer muita coisa pelo que estava acontecendo. Hoje nós olhamos ao nosso redor, encontramos muita confusão, muitos cristãos estão confusos, até os cristãos estão confusos, sem saber para onde ir, sem saber o que fazer, e talvez muitos obreiros também limitados na sua esfera de ação. O que fazer? Diante de tanta confusão, diante de tanto problema, parece que Paulo ele olha para o Timóteo e fala, Timóteo, só tem uma solução para você. Eu vou te encarregar de uma responsabilidade. Puxa, mas no momento de tanto problema, ainda vem mais responsabilidade. Então Paulo, olha Timóteo, a minha pessoa, tudo que eu fiz foi por causa do Evangelho, até a minha prisão foi por causa do Evangelho, e o meu conselho para você é, prega o Evangelho. Como é que pode, né? Você olha para o Paulo preso, por causa do Evangelho, sofrendo tudo que está sofrendo por causa do Evangelho, e aí o conselho dele para Timóteo qual é? Prega o Evangelho. E aí provavelmente Timóteo deve ter, eu não acho que Timóteo realmente reagiu bem à primeira carta. Tanto é que na segunda carta ali, em 2 Timóteo, Paulo ali, capítulo 1, ele lembra Timóteo
do testemunho dele, da consciência pura dele, do coração simples que ele tinha, a fé que estava já nos seus avós, que foram passadas para ele. Aí no versículo 6 do capítulo 1, por esta razão, pois te admoesto que reavives o dom de Deus que há em ti. Paulo usa a expressão de pegar um abanador e as brasinhas que estão quase se apagando, se abana o fogo, o dom de Deus que há em ti, pela imposição das minhas mãos, porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, irmãos, mas de poder, amor e moderação. Mesmo diante de tanto problema, tanta confusão, o Senhor não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Então, encargo do apóstolo Paulo aqui, muito definido, justamente por causa de um ambiente de tanto problema, a saída ali para o Timóteo era participar dos sofrimentos a favor do Evangelho. Então, assim, algumas coisas que eu tenho considerado, e também na minha própria vida, o meu envolvimento ali com a pregação do Evangelho, eu posso perceber quanta salvação o Senhor trouxe por me envolver com o Evangelho. É como se, no momento em que a tendência é você se defender, porque é retrair e se fechar e querer se esconder, é justamente nesse momento em que nós precisamos reavivar o nosso dom, o amor se esfriando, o que nós vamos fazer? Exercitar o nosso amor. A fé está se acabando, nós vamos fazer o quê? Exercitar a nossa fé. Reavivar o dom que o Senhor nos deu, irmãos. Então, considerando realmente o encargo que o apóstolo Paulo tinha pelo Evangelho, irmãos, ele era o que ele era, por causa do Evangelho. Todas essas cartas que ele pôde apresentar com relação ao cuidado dos santos, nós podemos dizer que a maior porção do apóstolo Paulo é sim para cristãos. Vinha da experiência de um pai que gerou muitos filhos. Não tem como você ser pai se você não gerar um filho. O pai, ele aprende a ser pai cuidando dos seus filhos. Por isso Paulo podia até mesmo dizer ali para os coríntios, olha, vocês podem ter muitos mestres, mas pai, falou, eu plantei, Apolo regou. Realmente, Apolo tinha uma porção, mas a porção que o apóstolo Paulo tinha, tudo aquilo que ele experimentou por causa do Evangelho, o qualificou para poder apresentar essa revelação maravilhosa da pessoa de Cristo. E ainda sabia muito bem quais eram as necessidades para que nós possamos concluir a nossa carreira, irmãos. Guardando a fé, lutando o bom combate, sem desistir da nossa carreira pela metade, irmãos. Então, por causa dessa experiência aqui vem Colossenses, capítulo 1, versículos 24, 25. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós. Como é que pode, irmãos, ter prazer no sofrimento? É só com a graça de Deus. E preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja.
Então esses sofrimentos em que ele sofreu pelo corpo de Cristo, pela igreja, em que ele também aprendeu a se regozijar, fez com que ele se tornasse um ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus. Versículo 25. A qual me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus. Então, realmente, irmãos, todo esse encargo, essa vida, essa graça que transbordou do apóstolo Paulo, e podemos dizer que uma porção que nos alcançou hoje, veio de alguém que experimentou sofrimentos por causa do corpo de Cristo. Experimentou sofrimentos por causa do Evangelho. E ainda podia dizer ali para os filipenses que estava sendo fiel à defesa e confirmação do Evangelho. Então, realmente, irmãos, um modelo a ser seguido, de encargo, de consagração, de fidelidade, de visão, tudo, irmãos, por causa do amor que ele tinha pelo Evangelho. E Paulo podia dizer, o Evangelho, irmãos, é o poder de Deus. O que é o Evangelho? É o poder de Deus, que liberta o homem, que transfere o homem de um reino de trevas para o reino de luz, e leva o homem a seguir o Senhor. E aí talvez seja por isso que toda essa movimentação, irmãos indo para a África, irmãos voltando da África, irmãos vindo para cá, para lá, é justamente nesse ambiente, irmãos, que o Senhor vai nos mostrando, nos ensinando, nos aperfeiçoando, nos dando experiência. Talvez se nós fôssemos ficar aqui, né, presos ali na nossa casa, a nossa visão fosse tão pequena de quem realmente o Senhor é. O Senhor, Ele é maravilhoso, irmãos. O Evangelho, ele é maravilhoso. E eu considerando, talvez, ali, algumas coisas ultimamente, até mesmo com relação ao amor ao Senhor, e me veio um sentimento, embora nós não podemos dizer que todos tenham o dom evangelístico, nós podemos sim dizer que um grande medidor do nosso amor ao Senhor é a pregação do Evangelho. Porque realmente quando nós recebemos o Senhor, aquele gozo, aquela alegria, aquela sensação de tanta misericórdia, fala, puxa Senhor, por que tanto amor? Por que o Senhor me alcançou dessa forma? Aquele gozo, você não consegue segurar ele. Ele contagia. E aí você sofre até rejeição na sua casa, na sua família, teus amigos. Mas uma coisa é certa, irmãos. Quando um homem toca no amor de Deus, ele não consegue ficar calado. Ele fala desse amor para as pessoas. Então, irmãos, realmente, num momento de, às vezes, tanta frieza, eu tenho olhado para esse medidor. Porque o amor de Deus, ele inclui todos os homens. João fala, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira. E nesse mundo, incluem até mesmo as piores pessoas. Mas porque Deus amou o mundo, o homem que está no mundo, de tal maneira, ele entregou o seu filho. Aquilo que ele tinha de mais precioso, de mais valioso, o Senhor entregou para poder buscar o homem. Então esse, irmãos, é o amor de Deus. E se nós estamos cheios do amor de Deus, esse amor vai se expressar alcançando as pessoas que estão ao nosso redor. Então realmente, irmãos, infelizmente, né, Luiz, a gente teve muito pouco tempo aqui para poder ter comunhão com os irmãos. E está sendo muito rápida a nossa passagem. Gostaríamos de conhecer melhor os irmãos, né?
Ontem à noite tivemos a oportunidade, alguns irmãos ali na mesa, mas também a mesa era muito larga, né? Não dava para conversar com todos. Mas uma coisa é certa, irmãos. Falei para o Luiz, as 2 viagens, ali alguns dias, né? Poucos dias até, para poder até desenvolver um relacionamento mais íntimo. Mas até parece que sofrer junto faz você... Né? Casal que sofre junto vai continuar junto. O sofrimento humano, ele cria raízes. Né? Até os amigos. Quando você está sofrendo, um amigo que sofreu ali do teu lado, você pode ter certeza, ele pode fazer a pior coisa para você, mas ele é amigo. Porque no pior momento está ali com você, sofrendo junto. Então, realmente, os sofrimentos têm um valor para Deus, para a obra de Deus muito grande, que talvez nós conhecemos muito pouco os sofrimentos, o valor dos sofrimentos. Mas o meu testemunho é que nessas 2 viagens, realmente o Senhor nos deu muita segurança, muito carinho, respeito, pudemos tocar no encargo dos irmãos e aumentar essa certeza de que realmente o Senhor espalhou por todo o corpo de Cristo obreiros, irmãos com encargo, com fidelidade, com amor ao Senhor, com amor às pessoas. E aí a sensação é que realmente o Senhor estava mostrando ali, olha, mais irmãos aqui para sofrer junto, para engrossar ali as fileiras a favor do Evangelho, para lutar junto pela fé do Evangelho e mostrar, olha, nós não estamos sozinhos, irmãos. Nós temos irmãos espalhados por toda a terra, sofrendo pelo Evangelho, sofrendo as mesmas coisas e ainda assim sendo fiéis ao Senhor. Então isso realmente tem nos trazido muito alento. Eu sei que os irmãos gostam bastante do Luiz, compartilha bastante, até pela internet, eles veem bastante. Mas eu acho, viu, Luiz, as viagens todas para lá acho que vai aumentar. Os irmãos vão ter que ficar um pouquinho sem o Luiz. Mas é a favor do Evangelho, irmãos. E aí, com certeza, também o Luiz volta cheio de experiência, né, Rogério? Só de passar por uma fronteira ali já é uma experiência inesquecível. Mas todas essas coisas, irmãos, não são para nós mesmos. É para o corpo de Cristo. É para nós, realmente, irmãos, nos estimularmos ao amor, às boas obras. Não é sempre que nós estamos animados, mas aí quando nós encontramos outro irmão, nos encorajamos. E aí, com aquilo que nós somos encorajados, nós encorajamos. E assim, irmãos, nós vamos nos preparando para a volta do Senhor. Hoje, ao considerar a mesa do Senhor, o Senhor disse, fazer isso até que eu venha. Então, a primeira certeza é de que ainda o Senhor não voltou. A segunda certeza, nós ainda estamos vivos. Então, nós precisamos nos preparar para a volta do Senhor. Nos estimulando ao amor e às boas obras. Talvez se nós tivermos um momento posterior, podemos assim, talvez, ou o Stefano talvez pode voltar algum dia, contar melhor para os irmãos, né, com mais detalhes, a experiência do Evangelho no continente africano, dar mais detalhes, né, Luiz? Creio que o Senhor realmente tem aberto uma porta de comunhão, e aí isso tem realmente nos encorajado, e tem feito muitos obreiros, irmãos, avançarem com o Evangelho no continente africano. Então, os irmãos também mandam saudações para cá. Geralmente, quando nós falamos, olha, nós estamos indo para o Brasil, aí a assembleia toda faz tchauzinho com a mão, manda para eles lá, avisa que nós estamos mandando. Aí quando nós voltamos, vocês falaram que nós mandamos? Falamos. Então, irmãos, realmente o Senhor tem aberto uma porta de cooperação, de serviço mútuo. E aí aquela experiência que Paulo teve com Timóteo em Filipos, Tessalônica, para mim,
surgiram ali 2 igrejas, que quando eu leio eu me encho de gozo e alegria. Igreja em Filipos, participando ali do Evangelho. Talvez uma igreja que até o apóstolo Paulo podia falar, o que eu posso acrescentar? Irmãos que têm fé, têm amor, têm perseverança, têm encargo, cooperam com o Evangelho. Então Paulo podia realmente escrever ali, falando, olha irmãos, mostrando, né, a fidelidade daquela igreja, na cooperação do Evangelho, e estimulando os irmãos a continuarem aquele encargo. Então realmente esse tem sido assim, meu coração, meu sentimento. Tive recentemente no Chile com o Rodrigo Abarca. E o sentimento foi o mesmo, de encontrar tantos irmãos, assembleias assim com tantos irmãos, tantos dons ali, um ambiente agradável, em que realmente as pessoas, pode trazer as pessoas para ser cuidadas. Então, irmãos, é um privilégio realmente estar junto com outros cristãos, poder louvar o Senhor, participar, se estimular. Isso, irmãos, esse ambiente realmente é muito bom, de acolhimento. Nós temos que valorizar, irmãos, essas coisas que o Senhor nos dá, no sentido que nós temos uma responsabilidade. É pregar o Evangelho e é cuidar das pessoas. E isso, irmãos, até a volta do Senhor. E o Senhor, justo juiz, como Paulo disse, dará a coroa também a todos quantos amam a sua vida. Então essa, irmãos, é a promessa do Senhor. O Senhor não falou qual é o limite do nosso labor? O Senhor sabe. Mas nos prometeu uma recompensa. E creio que a maior recompensa, irmãos, é poder ver o Senhor como Ele é. Eu acho que não existe maior recompensa do que essa. Poder contemplar o Senhor ali, sorrindo. O sorriso do Senhor realmente é a nossa força, irmãos. Mas realmente agradeço ao Senhor pela oportunidade, pelo acolhimento. E quem sabe, né, um dia puder retornar com mais tempo para poder conhecer melhor os santos. E da nossa parte, que o Senhor possa realmente continuar esse encargo dos irmãos de orar pela obra no continente africano, pela obra no Brasil, pela obra em toda a terra, irmãos. E quando o Senhor falou ali para os seus discípulos, a seara é grande, os trabalhadores são poucos. Orai ao Senhor da seara. Com certeza, eu acho que naquela noite todos eles foram orar pela seara, né? E aí no dia seguinte o Senhor envia. Quem? Quem orou. Então o primeiro passo é orar pela seara. E aí com certeza o Senhor compromete o nosso serviço com a seara. Que o Senhor possa abençoar cada um. Gostaria de concluir com uma oração ao Senhor. E que o Senhor possa abençoar a todos. Pai amado, te agradecemos pelo teu chamamento, por todo o teu amor que o Senhor nos concedeu. Realmente, Senhor, nós não somos dignos de tamanha graça, somos pecadores, talvez os piores. Realmente, Senhor, não conseguimos entender a tua insistência na nossa pessoa, a tua insistência em nos alcançar. E queremos realmente nos humilhar na tua presença. Diante de tamanha graça e tamanho amor, Senhor, queremos nos consagrar ao Senhor, consagrar a tua obra, ao Evangelho, nos dá força, nos dá clareza, nos dá discernimento, nos dá paz, nos dá tranquilidade, Senhor, para fazer a tua obra. Queremos fazer, Senhor, a tua obra segundo a tua força e a tua graça. Não segundo a força humana, não segundo a capacidade humana, mas na força do teu Espírito Santo, Senhor. Que nos separa, que nos aperfeiçoa, que nos envia, Senhor. Enche-nos, Senhor, com todo o teu amor, com toda a tua graça. No nome de Jesus nós te agradecemos e te louvamos, Senhor. Amém, Senhor.